Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando o Alexandre e o André estão se aproximando junto com o rapaz que saía do centro, estão se aproximando da casa dele. E o Alexandre está explicando e colocando aqui para o André acerca do vampirismo. E nós paramos quando ele diz aqui, o Alexandre falando, há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto, o maior e mais poderoso antídoto contra o vampirismo. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. O rapaz entrou na casa, mas os seus vampirizadores, ali que estão ali por sintonia com ele, não puderam entrar na casa. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observar experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Perdão. A nossa casa, o nosso lar, é o nosso templo. Perdão. É o nosso segundo templo. O primeiro templo é o nosso corpo. Esse corpo que nós usamos aqui na Terra é o nosso primeiro templo. O segundo templo é o nosso lar, onde habita a nossa alma. Por isso que é tão importante o Evangelho no lar. Por isso que é tão importante se manter esta prática que é a de higienização da nossa casa. No mínimo, uma vez por semana, com o horário certo, realizarmos o Evangelho no lar. Mas o mais importante é mantermos o hábito da oração verdadeira, não bater de lábios, não o mantra, se recitar uma frase feita com o pensamento voando, mas verdadeiramente se manter o hábito da oração, com as nossas palavras, com o nosso sentimento, para mantermos o nosso templo limpo, iluminado, os dois, tanto o interior como o exterior, que é a nossa casa. Eu vou repetir as palavras do Alexandre. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença pela abundante e permanente emissão
de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Então ela mantinha ali uma corrente de proteção energética pelo seu hábito da oração, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pela sua retidão de caráter. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. Que coisa, né? Ele sentindo ali aquela vibração, aquela paz ali naquela casa. Eu não sei se vocês estão ouvindo, talvez apareça aí no vídeo, nós estamos aqui com uma tempestade e com alguns trovões. Então, se vocês, por isso que também nós estamos com aqui o meu quarto um pouco mais escuro. Então, se vocês ouvirem, são trovões, que nós estamos aqui embaixo de chuva, que é uma forma de limpeza, né, da nossa psicosfera, né, da nossa natureza também. Vamos repetir aqui o que ele coloca. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Olha que coisa interessante. A proteção energética da casa. O rapaz entrou no quarto, fechou a porta. O Alexandre pegou na mão do André e se postou na porta e bateu na porta. Ele não entrou no quarto do casal, porque ali é um santuário doméstico, que ela, pela oração, pela vibração, mantinha como um santuário doméstico. Por isso ele bateu na porta para pedir permissão ao espírito da casa, aquele espírito protetor ali da casa, que é a jovem, permissão a ela para entrar. Olha que conduta, né, de um espírito elevado como o do Alexandre. E respeito, né, ao santuário doméstico que é o quarto. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Ela permitiu ali a entrada deles no quarto. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga
a sua forma física, placidamente recostado. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Quer dizer, ele se colocou ali em oração para deixar na casa dela os seus benefícios, a energia, né, da sua oração. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Que cena bonita, né? Ela ali orando, ela em espírito ali orando pelo companheiro, como ele diz aqui, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Olha que cena bonita, aquela luz, aqueles raios saindo ali do cardíaco, né, do plexo cardíaco dela, para o corpo do rapaz. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Olha o antídoto, o maior antídoto para o vampirismo: a oração, a energia fortalecedora da prece. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam, desesperados, com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. Então ela ali, com a sua energia, começou a destruir aquelas energias deletérias, aquelas larvas, né, horripilantes, segundo as palavras de André Luiz, que lutavam contra as energias da luz. Mas ela foi destruindo
na medida do possível, aquelas larvas, aquelas energias horríveis que estavam ali na região sexual do rapaz, e ele sentindo aquela melhora, aquelas energias balsâmicas que ele estava recebendo, ele adormeceu mais tranquilo, mais em paz, energizado ao lado dela. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações, né, as suas próprias observações, né, o seu diagnóstico, né, as suas ideias ali por tudo que ele viu. Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A verdadeira prece não é disco mecânico de repetição, nem lábios ali falando coisas que a mente não está nem sentindo nem pensando. A verdadeira prece, aquela que se faz com o coração, é o antídoto ao vampirismo. Eu vou repetir as palavras de Alexandre. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Aquele que ora, né, do fundo do coração, materializando as suas energias e as suas forças. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. A oração, a prece verdadeira é o canal que nos coloca em contato com as forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. O espírito de qualquer forma, encarnado ou desencarnado, durante a prece verdadeira, emite raios de espantoso poder. Olha que coisa linda, olha que revelação que o André nos traz, porque a oração verdadeira é o canal com os espíritos superiores, é o nosso canal com Deus. E quando nós estamos, qualquer que seja o nosso estágio, qualquer que seja o nosso degrau na escada que nos leva ao mais alto, quando nós estamos numa oração verdadeira, em prece sentida, nós emanamos raios de assombroso poder. Olha que coisa linda e maravilhosa. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Todas as formas da Terra
se alimentam quase que integralmente de raios. É o que ele está aqui. Inclusive as formas inferiores. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Nós, encarnados e desencarnados, e todos os seres da Terra, por mais inferior que seja, somos alimentados pelos raios cósmicos que vêm do universo, pelos raios caloríficos do Sol. É isso que ele está colocando aqui. Pelos raios de bilhões e bilhões de estrelas e planetas que compõem o nosso universo. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. O que ele está colocando aqui? Que nós somos alimentados e realimentados pelos raios cósmicos de todos os planetas e estrelas do universo, pelos raios caloríficos do Sol, pelos raios gamas que são emitidos da Terra, pelos raios dos vegetais, da água, dos animais irracionais e pelos raios eletromagnéticos de todos os seres encarnados e desencarnados que estão à nossa volta. E nós alimentamos os encarnados e desencarnados, os animais e as plantas, tudo que está à nossa volta com a nossa energia eletromagnética, e recebemos de volta do universo essas energias para nos alimentarmos. E nós fazemos parte de uma rede energética universal. Não é só do planeta Terra, é do universo. Estamos todos interligados em rede energética, nos alimentando, nos influenciando o tempo todo. É isto que o Alexandre está colocando aqui. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu, e após ligeiro intervalo, e as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Eu vou repetir, para que a gente possa entender a rede que nós formamos, encarnados e desencarnados, vegetais, animais, minerais, cósmicos, todo o universo todo formado em rede, inclusive com as dimensões que estão aqui à nossa volta, com os nossos irmãozinhos desencarnados em planos inferiores. É isso que ele coloca aqui. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastados de nós, nesse círculo de permuta incessante, neste círculo de permuta
incessante os raios divinos expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Que maravilha! Como nós precisamos entender isso, como nós precisamos assimilar o quanto nós somos influenciados e influenciamos tudo o que está à nossa volta. Eu vou repetir as palavras de Alexandre. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto ao outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Bastará somente o recurso dela, as energias dela, para que ele recobre o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o, abre aspas, acréscimo de misericórdia, fecha aspas, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade por meio do trabalho próprio. Ele consegue aquela tranquilidade, ele consegue aquela paz ali, pelas energias que ela transmite, pelo alívio que ela dá de fazer aquela limpeza ali naquelas larvas que o vampirismo criou ali nele, né? Que o sentimento dele, a sintonia dele com aqueles irmãos vampiros ali criaram dentro dele. Mas para que aquilo seja permanente, que a limpeza seja verdadeira e que ela não volte a florescer, precisa vir dele a vontade de se modificar. A emanação precisa vir de dentro dele. Ela pode ajudar, mas amanhã ou depois ela pode faltar. E as energias são dela. Ele precisa criar as dele, pela vontade dele. Eu vou repetir as palavras do Alexandre. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele, abre aspas, o acréscimo de misericórdia, fecha aspas, que deverá anexar
em definitivo ao patrimônio de sua personalidade por meio do trabalho próprio. Será anexado definitivamente a hora que o trabalho próprio, que a vontade dele, que o esforço dele fizer com que as energias dele comecem a se modificar. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Ele está recebendo ali o auxílio do bem. Vamos lembrar Jesus, aqueles 10 leprosos que Jesus curou, somente um voltou para agradecer, somente um se modificou verdadeiramente. Eles receberam o auxílio do bem, e nós vamos ver lá nos livros de Humberto de Campos, contando as histórias dos bastidores ali de Jesus, dizendo que aqueles 10, somente um, a gente sabe que é aquele que se modificou, que voltou para agradecer a Jesus, que começou a se modificar e se curou. Os outros 9, a doença voltou. Por que a doença voltou? Porque eles se beneficiaram ali da bondade das energias de Jesus, mas eles tinham que se modificar, eles tinham que se transformar interiormente para que aquelas energias deletérias não voltassem a minar o corpo e a lepra voltasse. E a lepra voltou porque eles voltaram a pensar e a sentir como eles faziam antes do auxílio de Jesus. Eles não se modificaram, então a doença voltou. Por isso que Jesus colocava: foi a tua fé que te curou, vá e não peques mais, porque se pecares, ou seja, se voltares a ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a doença vai voltar, porque ela é fruto de uma energia criada dentro de nós. Ela não é fruto de algo de fora, ela é fruto de algo de dentro para fora. É o que ele está dizendo aqui, quando ele diz: receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque inegavelmente toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Eu vou repetir. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Então ele tem que aproveitar o tempo que ela está com ele, pelas bênçãos que ele recebe, para ele reunir essas forças que ela está emanando para ele se modificar, para ele realizar a sua reforma interior. Porque inegavelmente toda a cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes, porque nós temos, né, aquela luz, aquela imagem e semelhança de Deus que é energia, uma luz que nós temos que desenvolver. Ela está latente, ela está escondida ali dentro de nós e nós temos que desenvolver dentro de nós. Ele precisa aproveitar esse tempo que esta irmã está com ele ali, o auxiliando, o envolvendo em energias balsâmicas, para ele reunir forças e começar a fazer com que essa luz que existe dentro dele comece a brilhar para ele se modificar. É isso que ele está colocando aqui. Cada um é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Nós temos que realizar a nossa autocura através da nossa modificação interior, que é para isso que nós estamos aqui, para nos conhecermos, nos modificarmos e automaticamente mudarmos tudo à nossa volta, mudarmos tudo no nosso corpo, mudarmos tudo no nosso futuro. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.